Em Jonas, no livro de Jonas, são apenas 4 capítulos. E às vezes a gente vê muitas pessoas falar sobre esse livro, sobre esse mensageiro, né, que foi Jonas naquela época. A gente vê muito falar sobre a história dele. E o que muitos falam é que Jonas, ele fugiu da presença do Senhor por medo de pregar ali em Nínive. Só que esse medo a gente entende como medo de falar, do que as pessoas vão pensar. Mas o medo em que Jonas sentiu ali foi o medo de que aquele povo de Nínive se convertesse realmente ao Senhor. Aquele povo de Nínive, eles submetiam ali o pessoal de Israel, né? Afligiam aquele povo de Israel. Então, Jonas, ele fugiu da presença do Senhor, não porque ele tinha medo de pregar a palavra, mas ele tinha medo que aquele povo realmente se arrependesse. Então, Jonas foge da presença de Deus, foge do querer de Deus. E ele queria que a vontade dele fosse feita, não que a vontade do Senhor fosse feita. Por isso ele fugiu. E eu me peguei pensando em que um dia todos nós fomos como Jonas, ou estamos sendo como Jonas, né? Muitas das vezes a gente foge da presença do Senhor porque a gente quer que a vontade nossa seja feita e que não a vontade de Deus seja feita. Jonas ali, ele acaba trazendo uma tempestade sobre o barco em que ele havia embarcado para poder fugir para o outro lado. Ele trouxe uma grande tempestade naquele barco. E até com essa escolha de fugir da presença de Deus, Deus usou ela a favor dele, para a glória dele, né? Que vai dizer que depois que os marinheiros ali pegaram Jonas e lançaram ao mar, no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servir a Deus. Mesmo Jonas indo em outra direção, mesmo Jonas indo contra a vontade do Senhor, Deus usou aquela situação para que outras pessoas fossem cobertas pela graça dele, fossem alcançadas pela graça do Senhor. E naquele momento em que Jonas está ali no ventre daquele peixe, ele clama, ele ora ao Senhor. E após a oração dele, Deus faz com que aquele peixe vomitasse Jonas. E ele vai obedecer ao Senhor. Depois de ter passado por tamanha tempestade, depois de ter ido ao mais profundo, né, desespero, onde que ele se conteve ali com o peixe, ele resolve obedecer ao Senhor. E muitas vezes a gente é assim, a gente espera passar por grandes tempestades, a gente espera ir ao mais profundo, espera ir ao lugar mais profundo e terrível para a gente se entregar ao Senhor em obediência. Então foi ali o que aconteceu com Jonas. Ele esperou tudo isso, a tempestade, o terrível medo de estar ali no fundo, no mais profundo mar, dentro de um animal, para poder se derramar aos pés do Senhor em obediência, em fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Só assim ele foi fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele passou por tudo isso para poder fazer. E ali ele vai em direção a Nínive e prega ali para aquele povo e diz que o Senhor destruiria Nínive, se eu não me engano, em 40 dias, se o povo não se arrependesse. E Jonas não esperava que aquele povo se arrependesse, né, dos seus pecados, das suas maldades, das suas crueldades. Ele não esperava isso, mas foi o que aconteceu. Né? Com a sua palavra, com a palavra com qual o Senhor ordenara ele a falar, aquele povo se converteu, aquele povo se arrependeu. Jonas fica aborrecido com aquilo, porque Jonas queria que Deus
agisse de forma justa, digamos assim, né, com justiça sobre aquele povo, porque aquele povo oprimia o povo de Israel. Então, Jonas esperava que o Senhor visse ali e acabasse com aquele povo. Mas não foi o que o Senhor fez. O Senhor, ele é compassivo, misericordioso, amoroso, longâmino. Então, Jonas ficou aborrecido porque ele sabia que Deus, se aquele povo se arrependesse, Deus, ele voltaria atrás com aquela profecia do que faria se aquele povo não se arrependesse. Então, ao decorrer do capítulo 4, bem no final dele, Deus mostra que Jonas ele consegue ter compaixão como uma planta. Então, por que Deus não teria compaixão por 120 mil pessoas que havia naquela cidade? Por que ele não teria compaixão com aquela cidade? E fica pra gente refletir esse capítulo de Jonas, esse livro de Jonas, na verdade, que a gente não tem que querer o nosso querer. A gente tem que estar submisso ao Senhor e querer o querer dele, não o nosso. Porque o nosso é falho, o nosso é corrompido, o de Deus não. A nossa lógica não é a lógica de Deus, a nossa razão não é a razão de Deus. A nossa justiça, ela não é a justiça de Deus. Então, que a gente possa vir querer mais o querer do Senhor. Mesmo que com isso a gente fique aborrecido, a gente fique triste, mas que a gente possa estar na dispensação do Senhor, prontos para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Que com esse livro, né, com essa mensagem que Deus nos deixou nessa passagem de Jonas, a gente reflita que mesmo a gente não querendo fazer, o Senhor ele vai fazer acontecer. Mesmo se Jonas ele batesse o pé e não quisesse aquilo, o Senhor ele iria fazer, porque ele sabe do futuro, ele sabe o coração de cada um, e ele queria que aquele povo fosse alcançado pela sua misericórdia, que aquele povo fosse alcançado pelo seu amor. E foi o que aconteceu. Com as palavras de Jonas, Deus alcançou o coração daquele povo, né? E que a gente possa estar, mesmo a nossa carne, o nosso ser não querendo, que a gente possa estar firme, querendo a vontade de Deus sobre a nossa vida. A vontade de Deus muitas das vezes é perdoar quem a gente não quer perdoar. A vontade de Deus é de trazer pessoas para perto das quais a gente não quer por perto. Das pessoas que a gente não quer nem que conheçam a Deus. A gente é tão impuro, a gente é tão corrompido pelo mal, que mesmo nós alcançados pela graça, muitas das vezes nos pegamos em desejo de que pessoas não alcancem essa graça. E é isso que Jonas almejou, é isso que Jonas tinha sentido vontade de que aquele povo não alcançasse a misericórdia do Senhor, a qual um dia alcançou ele. Então, que a gente possa refletir o que a gente tem desejado para o outro, aonde a gente tem nos colocado, em que posição nós temos nos colocado perante o Senhor. Se somos obedientes ou se somos pessoas rebeldes que fogem ao mando do Senhor, ao comando do Senhor, mesmo que aquilo venha nos prejudicar internamente, né? O nosso ego venha prejudicar o nosso ego internamente. Então, foi isso que Jonas sentiu. Foi o desejo de que outras pessoas não fossem alcançadas pelo amor de Deus. Mas que eu creio e sei que com essa mensagem muitas pessoas podem deixar de sentir esse desejo mal pelo outro, pelo próximo, né? Desejando que o próximo não alcance, né, a benevolência do Senhor. E é só através do Espírito Santo que a gente vai conseguir nos desprender desses sentimentos, dessas vontades, né? Nos desprender da desobediência a Deus. E vamos nos colocar em posição de pessoas obedientes, de pessoas que se voltam para a palavra verdadeira de Deus, né? A Bíblia, a palavra em qual Ele deixou para nós. A palavra viva, a palavra que gera fruto, a palavra que nos alcança. Só assim conseguiremos nos voltar para Ele e nos desprender, né, desses sentimentos que a gente não devia sentir.